Você posta, posta, posta e simplesmente não sabe se está dando resultado ou não. Se esse é o seu caso, deixa eu te contar uma coisa. Sem olhar as métricas, é como se você estivesse dirigindo com os olhos vendados. E, obviamente, essa não é a melhor forma. Oi, eu sou a Bárbara, eu sou Relações Públicas, diretora de redação e diretora de projetos e processos da Fábula, que é uma agência especializada no mercado animal. A gente sabe muito bem que a sua rotina é super puxada, que você tem 1000 atividades para fazer, clínica, atendimento, estudos, e que incluir um tempo para você criar conteúdo muitas vezes é um grande desafio, e você faz isso, você dedica esse tempo. Mas tem uma coisa que vários veterinários simplesmente ignoram, que são as métricas. E é isso, e são as métricas que mostram se o seu conteúdo está realmente dando resultado, se ele está funcionando ou se você está aí falando sozinho na internet. Quando você olha as métricas, você analisa esses números, você entende qual tipo de formato, qual tipo de post mais conecta com o seu público, quais tipos de posts estão trazendo mais seguidores, aumentando a sua base de seguidores, fazendo alcançar novas pessoas, quais conteúdos têm mais interação e também quais são aqueles posts que às vezes não estão funcionando bem e estão precisando que você analise com cuidado, entenda muito bem o que está acontecendo para você ajustar a rota. Ou seja, os insights, as métricas, aqueles números que aparecem ali de curtidas, salvamentos, compartilhamentos e mais vários outros tipos de métricas, não são apenas números. As métricas são tipo um mapa para você criar estratégias inteligentes e gerar resultado de verdade. Se você não tem estratégias e objetivos, faz posts completamente aleatórios e depois ainda nem metrifica para saber se atingiu aquele objetivo, aquele resultado que você espera, infelizmente você está gastando seu tempo à toa. Imagina aí que você faz 3 tipos de posts. Um mais educativo, um mostrando como que é uma consulta com você, uma coisa mais bastidores ali, mostrando a sua metodologia, né, o seu método, e outro com um CTA para agendar uma consulta. Se você não analisa as métricas, você pode pensar que está tudo igual. Mas se você analisa de fato essas métricas, você pode perceber que às vezes aquele post que é educativo está gerando muito alcance. Aquele falando da sua consulta está gerando muitos salvamentos, por exemplo, e aquele com CTA realmente está tendo um clique ali para agendar uma consulta com você, ou seja, está funcionando bem. Na ponta, se você não entende de onde que essas pessoas estão vindo, se é de indicação, se é do Instagram, se é, sei lá, de uma fachada que você fez, de um outdoor que você colocou falando sobre a sua marca, você não entende qual investimento está sendo mais interessante para você. Às vezes a produção de conteúdo tá dando muito resultado, mas você só não enxerga isso, porque você não metrifica, você não analisa esses números e não entende de onde que essas pessoas estão vindo. E olha, muito importante, métricas não são só curtidas e não são só número de seguidores, existem várias outras métricas, por exemplo, os compartilhamentos. Quando uma pessoa compartilha aquilo, significa que ela achou tão interessante que ela precisou enviar para alguém, que ela falou, nossa, preciso enviar isso aqui para fulano, para uma amiga, para mãe, quem seja. Ou então, ela se identificou tanto com aquilo que ela resolveu compartilhar no story dela. Ou seja, você está sendo muito relevante para essa pessoa. No caso ali dos salvamentos, aquele conteúdo tá tão rico, tá tão interessante que ela falou, nossa, eu preciso salvar isso aqui porque eu quero ver depois, eu quero lembrar disso daqui depois, eu quero ter isso comigo sempre. No caso dos comentários, a pessoa gostou tanto que ela quis participar daquilo, interagir com você. Que seja um comentário falando, elogiando, né, sobre aquele conteúdo, sobre o que você fez, o que você falou, ou seja uma dúvida. E se foi uma dúvida, nossa, que interessante, porque essa dúvida pode até virar um outro conteúdo. Temos aí visualizações e interações, atividades do perfil, que é quando a pessoa, a partir daquele conteúdo, decide, por exemplo, entrar no seu perfil e clicar no link da bio ou coisas nesse sentido. Inclusive, temos várias métricas novas, como por exemplo os reposts, visualizações ao longo do tempo, principais fontes de visualização, quando que a pessoa resolveu curtir o seu vídeo ou o seu carrossel e mais um tanto de métrica nova. E a gente acabou de subir uma aula sobre métricas explicando cada uma delas,
assim, que tá novinha em folha no nosso curso de produção de conteúdos fabulosos. Então, se você ainda não é nossa aluna, não é nosso aluno fabuloso, fica o convite para você conhecer mais sobre o nosso curso. São 11 horas de conteúdo, 30 aulas teóricas e práticas, você tem acesso à nossa ferramenta fabulosa e é acesso vitalício para sempre, que ela abraça toda a nossa metodologia, então para sempre você vai usar a nossa metodologia. Temos vários bônus, enfim, tá a coisa mais maravilhosa, mais fabulosa que você pode ter para começar a criar conteúdo com estratégia de verdade, conseguir metrificar e saber se você atingiu os seus objetivos, se você atingiu aquela meta que você tanto queria. Você que tá aqui assistindo esse vídeo, que nos acompanha aqui no YouTube, você tem 10% de desconto, é só usar o cupom YouTube Fabuloso. O link tá aqui na descrição. Então, ó, vamos fazer o combinado de que a partir de agora você vai sempre analisar as métricas e vai ter esse olhar estratégico em relação a esses números. Métricas não são só curtidas, não são só números de seguidores. Essas outras métricas são importantíssimas e interessantíssimas para você entender qual caminho você deve seguir, se você deve ajustar a rota, qual estratégia está funcionando, qual post, qual conteúdo, qual texto, enfim, formato, várias coisas. Isso é um dos pontos que vai te ajudar a criar uma comunicação fabulosa, que é estratégica, que valoriza a sua marca, valoriza os seus serviços e atrai aquele cliente que vai pagar o valor justo pelo seu trabalho que é tão suado. Dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, a gente tem vários conteúdos aqui, toda quinta-feira tem vídeo novo, então ó, te espero. Um beijo e até o próximo.